Olá, investidores! Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal de investimento. Hoje eu vim ajudar vocês a estabelecerem peso aos ativos de sua carteira. Uma dúvida que eu vejo muito lá na página. Uma pergunta que eu vejo muito lá na página é como eu diversifico minha carteira de investimento. Então, nesse momento eu sinto que muitos investidores têm uma grande dúvida, que é como alocar o percentual da sua carteira em determinados ativos. O princípio básico é estabelecer quanto você vai investir em cada segmento, seja ele renda fixa, renda variável, ações, fundos imobiliários e estoques. Depois que você estabelece esses pesos, você tem que estabelecer internamente o peso de cada ativo. Então vamos a um exemplo. Quando a gente vai estabelecer o peso de um ativo, a gente considera dentro dessa carteira, desse segmento de investimento, 100% de alocação. Então vamos lá. Numa carteira de investimento de longo prazo, você decide ter 50% do seu patrimônio em ações. Dentro desses 50% de patrimônio de ações, você vai estabelecer 100% para vários ativos. Eu, na minha carteira de investimento em ações, eu sempre procuro ter entre 12 a 15 ações. Dentro dessas 12, 15 ações, eu estabeleço peso para cada ativo, pensando no risco daquele ativo. Sendo assim, na minha carteira, os ativos de mais riscos têm 5% de posição para o segmento de alocação. E os ativos que eu considero menos arriscados, 10% da alocação. Então vamos lá, nesse momento alguns investidores acabam travando e não entendendo o que é o risco do ativo. Você nunca deve começar a investir em um ativo sem entender os riscos deles. Então, quando você for estabelecer esse peso, você pega o risco e possibilita a ele uma menor alocação. Então, quais seriam os ativos mais arriscados? Small caps, empresas com alavancagem alta, empresas de grau de risco elevado, empresa de amplo crescimento. Essas empresas naturalmente são mais arriscadas, porque como elas são mais arrojadas, elas acabam flutuando muito mais na sua carteira de ações. Então essas empresas você tem que determinar um peso menor na sua alocação. Então, por exemplo, eu quero ter uma empresa small cap de crescimento. Eu vou colocar entre 5 a 7,5%, sendo 7,5% as empresas que eu mais confio e 5% as empresas que eu menos confio. Além disso, obviamente, o esqueleto da sua carteira tem que ser formada principalmente por ativos de menor risco. Eu vou citar um exemplo de uma empresa que é 10% da minha carteira de renda variável. Essa empresa é a Prio. Eu entendo que a Prio seja uma empresa de crescimento também, mas eu não entendo a Prio como uma empresa de risco. Por quê? Porque ela já se provou para o mercado que é muito eficiente e ela tem uma alavancagem financeira bem pequena. Então, é uma empresa que não apresenta uma dívida líquida elevada. Além disso, durante meus vários anos investindo nessa empresa, ela nunca desapontou e cumpriu tudo o que prometia. Já outras empresas que eu também confio, mas têm um grau de risco mais elevado, como por exemplo a Vamos Locação, ela é uma empresa muito boa, tem uma boa margem, roda com um ótimo ROIC, mas é uma empresa que tem uma dívida líquida elevada. Então, por isso, mesmo que eu confie na empresa, que eu goste do ativo, eu nunca vou colocar o mesmo peso da Prio, até porque ela tem pouco tempo de IPO e nem provou realmente que entrega tudo o que promete. Outra empresa que também faz parte de 10% da minha carteira de investimento é a Engie, que é uma geradora de energia elétrica. Por ser uma geradora de energia elétrica, ela tem receitas recorrentes garantidas. Então, ela é uma empresa que apresenta um grau de risco menor. Alguns investidores vão citar que empresas elétricas têm uma alta alavancagem financeira, não é verdade? Então, por isso, seria uma empresa de grau de risco mais elevado. Mas não é bem assim. Como as empresas de energia elétrica elas têm recorrência de receita, como é o caso da Engie, é natural e super aceitável que elas tenham uma alavancagem mais alta. E isso é facilmente aceito pelo mercado, tanto que elas não são empresas de grande flutuação de cotação. Então, é bem básico. Empresas que vocês confiam e são mais resilientes, vocês colocam 10% da sua carteira de ações. Empresas que você menos confia e são mais voláteis que o mercado, você coloca 5% de alocação da sua carteira. Isso também serve numa carteira de fundo imobiliário. Ativos mais sólidos, como os fundos imobiliários de tijolos, que têm muitos anos de criação, são ativos que devem ter maior peso na sua carteira. Já os ativos indexados a títulos de dívidas, como os fundos de papéis que têm um grau de risco maior, devem ter uma exposição menor na sua carteira. Então, a exposição e alocação do ativo nunca deve ser feita de maneira igual. Você sempre vai olhar o valor investido em real para percentual de alocação e não em quantidade de ações. Isso é um erro muito grave. Então, o investidor deve saber alocar sua carteira e deve entender os riscos de cada ativo que ele tem na carteira. Se ele não entende isso, ele nem deveria investir.
Então, antes de comprar um ativo, estude o ativo profundamente. Não compre o ativo só para fazer número na sua carteira. Se você não entende como estudar um ativo, você tem que acessar o site de RI da empresa, que é o site de relacionamento com o investidor. Lá você vai ter acesso a todos os resultados financeiros da empresa desde o IPO e toda a expectativa futura que a empresa tem para o seu negócio. Todo investidor, anota aí, todo investidor tem que saber o que é o site RI de uma empresa. Outro ponto interessante que também tem o site RI, tem um contato do RI da empresa, o responsável por responder todas as suas dúvidas relativas à empresa. Você pode entrar lá, mandar um e-mail para ele e te responde em poucos dias. Qualquer dúvida o cara te responde. Esses dias eu abri uma enquete na página do Instagram e fiquei assustado que metade dos investidores nunca tinham entrado no site RI da empresa. Como vocês compram e investem em ativos sem nunca estudar esses ativos? Muitos investidores investem sozinhos, sem acompanhamento de um profissional e nem entram no site RI da empresa. Então você deve entender todos os riscos, deve entrar no site RI da empresa, é muito fácil, é só entrar no Google lá, escrever RI Eng. Lá dentro vai ter uma aba escrito release de resultado. Ali são todos os resultados que a empresa teve. Então você abre um por um e lê. É bem fácil, o release é de fácil entendimento para quem não sabe de contabilidade ou economia. Eles descrevem facilmente e explicam todos os problemas que a empresa está enfrentando também, que é outro ponto importante em uma alocação de longo prazo. Eu vejo muitos investidores olhando o resultado da empresa isoladamente. A empresa apresenta um problema pontual de curto prazo e o cara decide simplesmente vender a empresa, porque ele não entende que aquilo é um problema pontual que foge do controle da empresa. Então, o investidor também tem que ter a obrigação de saber o que é um problema pontual e como a empresa está fazendo para resolver esse problema, e você deve considerar o todo da empresa, para entender que esse negócio vai ter momentos ruins e momentos excelentes. Então, todas as empresas vão apresentar ótimos momentos em determinados períodos e momentos ruins em determinados períodos. Por isso, a alocação da carteira de renda variável é importante. Porque quando o ativo estiver passando por um momento ruim, ele será um 1 em 15, 16, dependendo da quantidade de segmentos que você tiver, né, de alocação, se você tiver estoques, ações, fundos imobiliários, REITs e etc. Esse patrimônio investido nesse ativo vai ser muito pequeno. Mas se o ativo entregar muito resultado, a tendência é que ele suba muito e esse patrimônio nele aumente e você vai vendendo para alocar essa posição aos poucos. Então, o primeiro passo que você deve fazer é pegar um papel, anotar todos os ativos que você tem e escrever quantos por cento de cada ativo você vai ter na sua carteira. Você vai seguir aquilo o máximo de tempo possível. Claro que você às vezes vai ter que fazer ajuste conforme o macro evolui. Por exemplo, se você acha que a taxa Selic vai cair, você pode se expor um pouco mais a ativos que dependem do custo da dívida. Se você acha que a taxa Selic vai subir, você deve diminuir a alocação nesses ativos intensivos de dívida. Então você vai estar sempre fazendo os ajustes e segurando o máximo de tempo possível uma empresa na sua carteira. Lembre-se sempre, renda variável é investimento de longo prazo. Não é por causa de um movimento de médio ou curto prazo que você vai vender o ativo. Você acompanha esse ativo, observa, faz reajustes no balanceamento da sua carteira e mantém ele o máximo de tempo possível na sua carteira. Obviamente, se o ativo perdeu todos os fundamentos que te fizeram comprar, você deve vender. Se você não sabe quais fundamentos te fizeram comprar esse ativo, também você está totalmente errado. Você também tem que saber os fundamentos que fizeram você comprar esse ativo. Então, faça isso. Pegue todos os seus ativos, coloque numa folha de papel, estipule cada percentual de alocação para aquele ativo, coloque o objetivo do investimento, entenda o que você está fazendo. Ah, eu não consigo fazer isso. Procure um profissional. Ah, Vitor, eu vou demorar muito para fazer isso. Ótimo, investir não é uma maratona. Você não precisa de pressa, você não precisa fazer nada correndo. Se você comprou 1, 2, 3, 10, 20, 40, 50 cotas, no longo prazo isso é insignificante para sua carteira. No longo prazo você vai ter comprado 3.000 cotas, 5.000 cotas, 10.000 cotas desse ativo. Então o tempo não falta para você, o tempo sobra muito. Recapitulando o vídeo de hoje, a gente entendeu alguns pontos importantes. Primeiro, percentual de alocação de cada ativo. Você deve estabelecer esse percentual de alocação dependendo do risco dos seus ativos. Segundo, você deve entrar no site RI da empresa para acompanhar essa empresa. O site RI é o site Relacionamento Investidor. Lá, inclusive, tem uma parte chamada MyLing. Se você se inscrever lá, você recebe todos os e-mails de fatos relevantes da empresa. E terceiro, depois que você alocou seus ativos, se cadastrou no site RI e entrou lá, você vai escrever os objetivos por ter investido em cada ativo. Sendo assim, depois que você terminar isso, você vai ter muita clareza e muita segurança para investir no longo prazo. Se você teve alguma dúvida relativa a esse vídeo, que é um vídeo normal para ter dúvida, pode me mandar aqui nos comentários que eu vou responder todas as dúvidas para vocês. Se esse vídeo te ajudou, não esqueça de curtir, compartilhar e comentar.
Se você não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado!